Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui inicialmente saudar todos os senadores, as senadoras, saudar também os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, saudar todas as pessoas que hoje estão aqui acompanhando a sessão. Quero dedicar, senhor presidente, este discurso às nossas companheiras, mulheres, empregadas domésticas, na verdade, trabalhadoras domésticas, que no dia de ontem comemoramos o seu dia e que tivemos a oportunidade de realizarmos com muita alegria a audiência pública que foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado e onde foi feita uma bela homenagem a esta categoria, a categoria das trabalhadoras domésticas. E foi de forma... E esta homenagem foi da forma mais digna, senhor presidente. Eu considero extremamente importante que foi uma oportunidade que a Comissão de Direitos Humanos deu a estas mulheres, na sua grande maioria, dando-lhes a voz a todas as trabalhadoras, permitindo que elas pudessem expor as suas reais demandas, seus anseios, seus problemas, enfim, expondo a situação real pela qual elas passam. Na verdade, o dia de ontem foi um dia adequado para que se possa refletir sobre a importância dessa categoria profissional para o Brasil, seja na dimensão econômica, social, seja na dimensão dos problemas e dos direitos da mulher. Eu aqui falo da mulher porque são elas a grande maioria dentro dessa categoria tão importante para os brasileiros. 96% dos postos de trabalho doméstico são ocupados por mulheres, aproximadamente 7 milhões delas em um universo de 8 milhões de trabalhadores. Então, por justiça, flexiono no feminino, apesar de reconhecer que há 1 milhão de homens atuando no trabalho doméstico, sendo piscineiros, jardineiros, motoristas, mordomos e muitos outros. No entanto, em meu discurso, vou dizer por que as mulheres têm desvantagens em relação aos homens nessa profissão. As trabalhadoras domésticas, quando não são agredidas em pontos de ônibus, no percurso para casa, muitas vezes também humilhadas nas residências em que trabalham, e muitas outras formas de violências, elas ainda se deparam com uma legislação que as trata como trabalhadoras de segunda classe. Não possuem os mesmos direitos que os demais trabalhadores de nosso país, só porque trabalham no lar, nas casas de família, porém de famílias que não são as delas, mas as nossas famílias, cuidando das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Sinto que ser trabalhadora doméstica nesse país ainda guarda um resquício da escravidão. Aquela ideia de que já fazemos muito por elas, damos casa, comida, para que direitos? Simplesmente acho tudo isso um grande absurdo. Infelizmente, nós ouvimos com muita frequência isso por parte de muitas pessoas que são empregadoras. Por que tantos direitos? Como se elas fossem obrigadas a trabalhar como escravas. Eu defendo aqui nessa tribuna, senhor presidente, que o trabalho doméstico é igual a todos os outros, é uma prestação de serviço em troca de uma remuneração estipulada. Logo, o trabalhador doméstico deve gozar dos mesmos direitos dos demais. Por considerar este assunto muito importante e necessitar de um debate ampliado, por ter questões um tanto complicadas, como a hora extra, o adicional noturno, a jornada de trabalho de 44 horas semanais e o fundo de garantia por tempo de serviço obrigatório, faz-se necessário realizar audiências públicas, como que aconteceu ontem, para tratar essas questões. É preciso ouvir as trabalhadoras, é preciso ouvir os patrões, ouvir as patroas, os sindicatos, as associações, é preciso também ouvir os parlamentares das várias regiões do país para chegarmos a um denominador comum e estabelecermos os direitos, os deveres e a justiça para essa classe trabalhadora.
A nomenclatura do dia 27 de abril, por si só, já é pejorativa. É o dia da empregada doméstica, entre aspas, o que já diz muito sobre o baixo valor social que é atribuído a essas trabalhadoras, a esses desconhecidos íntimos, que estruturam de forma tão fundamental a vida brasileira. Diz muito também sobre como o preconceito contra a mulher, no caso a mulher pobre, pode forjar uma intricada teia de desfavorecimento social, de precarização das relações de trabalho e de injustiça. E não é nenhum exagero, senhor presidente, chamar de impressionantes os números e as estatísticas que cercam esse mundo à parte, o mundo das empregadas domésticas, que contava ao final da década de 1990 com 6.500.000 mulheres, representando 22% do total da população feminina economicamente ativa. E essa proporção vem crescendo. Em 10 anos, o aumento do número de mulheres envolvidas nessa atividade foi de 40%, o que a torna hoje a principal ocupação das trabalhadoras brasileiras. E quem são essas trabalhadoras, senhoras e senhores, e senhor presidente? São hoje, ao contrário do que ocorria no passado, principalmente mulheres de faixa etária mais elevada, de 40 a 54 anos, que em face da crise das oportunidades do emprego masculino, tiveram elas próprias que buscar uma atividade remunerada, de forma a melhorar a condição financeira de suas famílias. São mulheres que têm filhos e que carregam, portanto, o ônus adicionais advindos de uma dupla e, às vezes, tripla jornada de trabalho. São também mulheres de baixo nível educacional, fato que as prejudica ainda mais em termos de novas oportunidades de crescimento profissional de remuneração. E foi exatamente isso que ouvimos ontem na Comissão de Direitos Humanos. Mulheres humildes, com pouca escolarização, pouca escolha profissional. Menos de 60% delas sequer completaram o ensino fundamental. Metade trabalha mais de 45 horas semanais. 60% recebem até 2 salários mínimos. 80% não tem registro em carteira de trabalho, ficando dessa forma quase excluída dos programas e das ações da rede de proteção social. E tem dados ainda mais alarmantes. Mais de 300.000 trabalhadoras desta categoria possuem, olha só, senhor presidente, de 5 a 17 anos, ou seja, crianças, meninas, trabalhando cedo em casa de família. Muitas delas sem remuneração, que trocam a força precoce de trabalho por um prato de comida ou por um canto para dormir. Outro dado que ficamos sabendo é que as empregadas domésticas negras e pardas ganham em média por hora de trabalho metade do que ganham as trabalhadoras brancas, melhor remuneradas em função de uma educação mais qualificada. Ser empregado doméstico ou empregada doméstica no Brasil tem cor, tem sexo, tem categoria social, senhor presidente. Ser trabalhador doméstico no Brasil é ser mulher, ser negra e ser pobre. É irônico, mas trabalhar em casa de família pode ser considerado também como resultado da emancipação da mulher. E eu explico isso, senhor presidente. Para que algumas mulheres possam sair de casa para trabalhar, há necessidade de outras, as domésticas, serem pagas para substituírem as outras mulheres que trabalham fora no lar. O que mais se poderia dizer para reconhecer e para testemunhar a importância dessas companheiras, dessas valorosas cidadãs para o nosso país? Para referenciar essas lutadoras, cujo esforço e trabalho, tão mal reconhecidos, depende o bem-estar de milhões de brasileiros. Podemos utilizar o ensejo da data para refletir sobre os insuficientes avanços da legislação na garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas. Já se vão mais de 30 anos da promulgação da Lei
5.859 de 72, que consolidou os direitos da profissão. Posteriormente, significativos avanços foram conquistados no âmbito da Constituição de 1988, em especial no reconhecimento dos direitos previdenciários do trabalhador doméstico. Mas é muito significativo que exista no texto da própria Carta Magna, no parágrafo único de seu artigo 7º, uma expressa limitação quanto aos outros direitos que são, de resto, garantidos aos demais trabalhadores urbanos e rurais. Para finalizar, senhor presidente, é também importante registrar no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito de acesso aos serviços de creches fundamentais para que as mães trabalhadoras, a grande maioria, na verdade, possam exercer a profissão. Mais importante depois será garantir, com o apoio da sociedade e mediante o exercício da função de fiscalização do Parlamento, que esse direito, uma vez gravado na lei, venha constituir uma realidade tangível, que tais serviços existam, que estejam corretamente distribuídos pelo território e que sejam prestados em condições adequadas. E, sobretudo, senhor presidente, devemos repensar a educação de adultos, para que se viabilize melhores oportunidades profissionais, para que esse contingente de cidadãs excluídas, para essa massa de quase 7 milhões de brasileiras, as trabalhadoras do Quero, de fato, para finalizar, colocar o nosso mandato à disposição, a serviço da luta política das empregadas domésticas, dessas brasileiras. Que os seus problemas sejam os nossos problemas, a sua causa, a nossa causa, a sua vida, a nossa vida. E é isso, senhor presidente, que eu gostaria de dizer, e muito obrigada pela paciência e pelo tempo que nos foi concedido. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Ana Rita, o cumprimento da mesa diretora pelo seu pronunciamento e pela audiência pública com as domésticas que vocês fizeram com muito sucesso. O próximo orador é o senador